Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez, entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra aqui lida e te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender a Tua palavra e que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, ó Deus, e que possamos, com o auxílio dele, colocar em prática a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Deus chamou Abraão,
Deus lhe prometeu que dele viria uma grande nação. Deus lhe prometeu também que no seu descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Prometeu que daria à sua descendência uma terra que mana leite e mel. Mas ele prometeu também à descendência de Abraão que eles ficariam no Egito por 400 anos como escravos. E de fato eles ficaram todo o período que Deus o falou. Israel sofreu amargamente a escravidão, de forma que Deus disse que viu a aflição do seu povo, o clamor, a angústia, e por isso desceu a fim de livrar das mãos dos egípcios e os levar a uma terra que emana leite e mel. Neste ponto da história, Deus chamou Moisés, através daquele episódio da sarça ardente. Ele chamou e lhe repetiu as mesmas promessas que ele havia dito a Abraão. Ele prometeu que faria de Abraão uma grande nação, e agora Deus chama Moisés para libertar esta nação que estava crescendo. Prometeu que levaria a uma terra que mana leite e mel. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, ele repetindo isso para Moisés. Levaria para a terra do cananeu, povo do qual o pessoal de Jericó participava também. Deus mandou então Moisés tirar as sandálias dos pés, porque o local em que Moisés estava pisado era a terra santa. Era uma indicação, na verdade, de que Deus estava se fazendo presente no meio do seu povo, e Deus é um Deus santo e requer santidade do seu povo. E Deus não foi só um Deus presente ali, no momento em que chamou Moisés. Deus se mostrou presente durante todo o percurso no deserto, do seu povo no deserto. O povo andou 40 anos rodeando no deserto e Deus se fez presente em todo momento. Durante a noite, uma coluna de fogo, durante o dia, a nuvem. O tabernáculo simbolizava a presença do Senhor. Deus, de fato, não se ausentou do seu povo. Deus providenciou todas as coisas para o seu povo, até o alimento que caía do céu, o maná. E o nosso texto se inicia exatamente quando o maná se acaba. É quando o maná deixa de cair que o nosso texto continua. No capítulo 5, nos últimos versículos, do versículo 13 ao versículo 15, o texto diz que o povo experimentou do fruto da terra que mana leite e mel, da terra prometida desde Abraão. O povo, quando experimentou do fruto da terra, o maná cessou. E nesse trecho, ele fala que Deus foi mais uma vez até o líder do seu povo. Primeiro ele foi até Moisés para libertar o povo e conduzi-lo até a terra prometida. Agora ele foi até Josué porque Moisés havia falecido. E quando ele apareceu a Josué, do versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 5, o texto diz que ele apareceu como um príncipe do exército do Senhor. E esse príncipe tinha uma espada nua em sua mão. Era a ideia de uma espada desembainhada. Isso está no versículo 13. Deus estava se apresentando a Josué, o líder do povo de Deus, o líder do seu povo. Meus irmãos, quando Deus aparece a Josué, os comentaristas falam que é uma teofania. Não se tratava de um anjo do Senhor, enviado do Senhor. Era o próprio Deus tomando uma forma para mostrar ao seu povo o seu juízo. Porque ele trazia uma espada em sua mão. Espada desembainhada é sinônimo de juízo do Senhor, assim como no Éden, quando Deus colocou uma espada na porta do jardim. É sinônimo de juízo. Quando o anjo chegou até Josué, Josué até achou que esse anjo era um dos seus inimigos. Na verdade, era o próprio Deus, uma teofania.
Josué fala no versículo 13: És tu um dos nossos ou dos nossos adversários? Versículo 14: respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Josué adora o Senhor, era de fato uma teofania. E Deus faz a mesma prescrição que fez para Moisés: tira as sandálias dos seus pés, porque aqui o lugar é santo. A ideia é que Deus é um Deus santo, e Deus se apresenta ao seu povo e requer santidade ao seu povo. E da mesma forma que Deus prometeu levar Moisés e o seu povo à terra prometida, mandando Moisés tirar as sandálias, ele manda Josué tirar as sandálias, requerendo santidade do seu povo, porque Deus se faz presente no meio do seu povo. Meus irmãos, mas um detalhe é que quando Deus chama Josué, quando Deus coloca Josué para levar o povo a entrar e conquistar a terra prometida, o texto não coloca Josué como se fosse um grande herói, como se fosse o principal personagem. Na realidade, o que o texto coloca, meus irmãos, é que Josué não é o grande personagem. Ele é de fato alguém usado por Deus, mas Deus é o próprio Deus presente é aquele que guerreia pelo seu povo. Deus é o verdadeiro guerreiro. O texto coloca Deus como protagonista da história, não é Josué. Não é Josué o grande libertador, é Deus o grande libertador. É Deus se fazendo presente no meio do seu povo, usando um seu servo pecador e falho. Mas é o próprio Deus o grande libertador do seu povo. O Deus que prometeu a Abraão que conduziria o seu povo até a terra prometida. Aqui no episódio de Jericó, na primeira cidade a ser conquistada, ele mostra que é ele mesmo quem vai conquistar a terra. É o próprio Deus, é a mão do próprio Deus, não é o poder dos exércitos do Senhor, não é o poder de Josué ou de Moisés, é o próprio Deus. Nosso texto, meus irmãos, é dividido em 4 cenas. A primeira das cenas vai mostrar exatamente isso. Vai mostrar que é Deus quem garante a vitória do seu povo. Observe os versículos 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Meus irmãos, se você voltar ao capítulo 2, dos versículos 9 ao versículo 11, o texto vai mostrar que Raabe relata como estavam os habitantes de Jericó. Versículos 9 a 11 do capítulo 2. E disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Agora o versículo 11 continua: ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Meus irmãos, o povo de Jericó estava com medo, eles estavam apavorados. E eles estavam apavorados não era por causa do tamanho do exército de Israel, não era por causa da força de Josué, não era por causa da sua liderança, era porque eles perceberam que havia um Deus que era acima de todos os deuses.
Eles perceberam que esse Deus abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos, com a terra seca. Porque esse Deus fazia o povo de Israel vencer as batalhas. E o povo estava totalmente com medo. Deus garante a vitória do seu povo. Mas ainda voltando para o capítulo 6, observe que o versículo 2 fala: então disse o Senhor a Josué. Senhor está em caixa alta. É a referência ao Deus da aliança, Yahvé. Então disse Yahvé a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. A referência a Yahvé é a referência ao Deus da aliança, ao Deus que fez uma aliança com Abraão, repetiu a Isaac, Jacó, falou com Moisés, com o povo perante o Monte Sinai. É uma referência ao Deus da aliança. Esse mesmo Deus que foi com Abraão é o mesmo Deus, eu sou, que vai continuar sendo com o seu povo. E o que foi que ele disse a Josué? Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Entreguei na tua mão. A palavra que foi traduzida por entreguei, na língua original, ela está num tempo verbal que indica algo terminado, já concluído, algo pronto. Mas abrindo um parêntese, observe o detalhe. Jericó era uma cidade histórica, uma cidade muito famosa. É considerada hoje pelos arqueólogos a cidade mais antiga da história. As datações de Jericó datam de 8.000 a 10.000 antes de Cristo. É a cidade mais antiga, conhecida hoje. E imaginem a fama que Jericó tinha naquela época. Jericó era uma cidade famosa realmente. Então imagine um povo de Deus indo conquistar a primeira cidade, qual? A mais famosa, conhecida por suas muralhas. Mas observe, imaginem o povo de Deus aos pés do muro de Jericó. Jericó ficava no alto. O povo de Israel ao redor da cidade, olhando para aquela fortaleza, poderia se passar na mente deles incredulidade, de pensar, nós não vamos nunca conseguir destruir um muro desse, porque de fato era uma cidade fortificada. Mas o que Deus, o Deus da aliança, disse para Josué foi: olha, entreguei na tua mão Jericó. Entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, seus valentes. Já acabou a guerra. Já terminou. Vocês já venceram. É o que Deus falou para Josué. Deus falou que a batalha já estava ganha. Meus irmãos, é Deus quem garante a vitória do seu povo antes mesmo das batalhas. É Deus quem conduz o seu povo à vitória. Todas as vezes que o homem tentou tomar a frente, todas as vezes que o homem tentou tomar as rédeas da situação, o homem se deu mal. Meus irmãos, o texto, ele não aponta para uma aplicação pessoal. O texto não fala dos seus problemas, enfrentar as muralhas dos seus problemas, não. O texto fala do seu povo. É o povo de Deus que estava ali no deserto. Um povo que Deus estava trabalhando para que dele viesse o Messias Jesus Cristo. Ele está falando da sua igreja. E o que ele está falando, meus irmãos, esse texto para nós hoje, é que Deus é quem conduz a sua igreja ao triunfo. A igreja só consegue vencer as batalhas porque é Deus quem guia a sua igreja. Porque Deus já decretou a vitória da sua igreja até o último dia. Meus irmãos, sabemos que Deus cumpre os seus propósitos.
E ele prometeu a Abraão, a Isaque, a Jacó, o seu povo, que ia conduzir até aquela terra prometida, e ele se fez presente e cumpriu a sua palavra, como sabemos. É nesse ponto que precisamos parar para pensar. E diferente de uma aplicação pensada, uma aplicação voltada a finanças, a saúde ou coisas assim, Deus conduz o seu povo à vitória, mas o que o texto aponta é a terra prometida. O texto não está falando que o povo não ia ficar doente, que o povo não ia se ferir, que o povo não ia passar dificuldades. O texto está falando da terra prometida. O texto está falando de um Deus que prometeu conduzir o seu povo até a Nova Jerusalém. E Deus há de cumprir esta promessa. Nós, de fato, podemos crer no Senhor, que prometeu dar a vitória final para o seu povo, para a sua igreja. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meus irmãos, durante a história, Satanás tentou de várias vezes derrubar a igreja. Várias maneiras ele tentou fazer isso. Foram muitas perseguições, muitos templos queimados, muitos cristãos mortos. E talvez aqui a tentativa de Satanás de barrar a igreja no seu caminho triunfante até a Nova Jerusalém tenha sido até a Idade Média, quando a igreja se desviou dos caminhos do Senhor. A igreja passou a cultuar ídolos, a orar pelos mortos, a fazer tantas coisas que a palavra de Deus fala claramente. E este mês a gente comemora o mês da Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante não aconteceu por mérito de Lutero, Calvino ou quem quer que seja. Mas é porque Deus guia o seu povo. É porque Deus não permite que o seu povo seja levado à perdição, à destruição. É por isso que no decorrer da história, Ele sempre levanta pessoas para conduzir o seu povo à volta às Escrituras. Ele conduz o seu povo à vontade, à sua própria vontade. Conduz o seu povo a Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus Cristo, o Deus encarnado, Ele morreu em favor da sua igreja. Paulo fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes a si mesmo o entregou, quanto mais nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Deus nos deu o bem mais precioso que tinha, Jesus Cristo. Não foi para garantir prosperidade, saúde ou nada assim, foi para garantir que nós andássemos triunfantemente como igreja do Senhor até a Nova Jerusalém. É por isso, meus irmãos, que é falso qualquer evangelho que pregue o fim do sofrimento, o fim dos problemas pessoais, dos problemas financeiros. O que a palavra de Deus nos promete é que Deus garante a vitória do seu povo na jornada até a terra prometida. Meus irmãos, a segunda cena do texto está nos versículos 3 a versículo 5. E o texto diz assim: Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. A segunda cena diz que a estratégia do triunfo do povo de Deus é estabelecida pelo próprio Deus. É Deus mesmo quem estabelece a estratégia da guerra.
Em Números 13, o texto relata que enquanto Moisés era vivo, Moisés enviou espias até a terra. E como nós vimos há alguns domingos, Moisés enviou os espias até a terra por conta da falta de confiança. Deus mandou entrar e invadir a terra, não precisava nenhuma estratégia humana para isso. Entrar e conquistar, essa era a estratégia divina. Observe que os episódios dos espias, a tentativa de observar o inimigo, era reflexo da falta de fé, falta de confiança no Deus que prometeu. Quando Deus falou agora com Josué, fica muito claro isso. Fica claro que não importava se os inimigos eram gigantes, se os que habitavam na terra eram guerreiros, se eram valentes. Não importava. Não importava se o povo de Israel pareciam gafanhotos à presença dos inimigos. Não importava. Porque a estratégia é estabelecida pelo próprio Deus. A estratégia para a igreja do Senhor é o próprio Deus quem estabelece. E a estratégia do homem é totalmente diferente da estratégia de Deus. Se homens fossem criar uma estratégia para a conquista de Jericó, eles certamente fariam totalmente diferente. Eles provavelmente treinariam mais os seus soldados. Eles forjariam mais armas ou armas mais afiadas, tentariam, já que Israel não era perito em espadas e armas. Eles provavelmente fariam cordas para subir nos muros, porque os muros eram altos. Ou eles demorariam mais tempo cercando Jericó, até que Jericó ficasse sem recursos, como era uma das estratégias de guerra. Eles ficavam meses, às vezes, cercando a cidade, até que a cidade esgotasse os seus recursos, e os seus homens estavam fracos e com fome, e eles invadiam. Mas Jericó era uma cidade provida com água, com algumas fontes. Então essa estratégia não daria tão certo. Mas o certo é que a estratégia humana é totalmente diferente da estratégia divina. Observe o texto. A estratégia divina é inimaginável. Qual estrategista de guerra escolheria essa estratégia? Você já imaginou homens de guerra com espadas e com armas, só dando uma volta na cidade por dia? Quem traçaria essa estratégia? Você já imaginou 7 sacerdotes com trombetas, a arca da aliança atrás e o povo mais atrás, e eles dando uma volta e tocando? Que guerra é vencida com isso? Com música? Com marcha ao redor ou com música? Ou ainda, quem se arriscaria a vencer uma batalha no grito? A estratégia divina foi essa. No 7º dia, após dar 7 voltas, após o som das trombetas, gritai com voz muito alta, todo o povo, e as muralhas cairão, é o que diz o Senhor. No versículo 5, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Essa foi a estratégia de Deus. Humanamente falando, meus irmãos, não é possível vencer uma batalha assim. É por isso que muitos ficam tentando especular sobre algum fenômeno físico que tenha destruído as muralhas ou coisas assim. Mas o que nós vemos é um Deus que guerreia pelo seu povo, que traça as estratégias de guerra. Deus poderia ter derrubado aqueles muros num estalar de dedos. Ele não precisava mandar o povo dar voltas, nem nada disso. O que tinha, meus irmãos, de detalhe, é que Deus fez uma estratégia que requeria fé e obediência. Fé
e obediência. Meus irmãos, nós muitas vezes, como igreja do Senhor, corremos o risco de querer traçar planos, projetos, sem consultar a vontade do Senhor, projetos meramente humanos. Queremos tantas vezes inovar, queremos até ajudar a Deus, por assim dizer. Parece que Deus não consegue fazer as coisas e a gente quer ajudar Ele. Quer inovar no culto, quer inovar na evangelização, quer fazer coisas diferentes sem sequer consultar a palavra do Senhor. Deus já traçou os seus métodos, Deus já traçou as suas estratégias, e a maior estratégia que Deus traçou para a sua igreja foi a pregação. Meus irmãos, nós muitas vezes, por medo do inimigo, traçamos caminhos, forjamos armas que não fazem parte das estratégias estabelecidas pelo Senhor. Quando Paulo fala que é Deus quem dá o crescimento, ele não estava enganado apenas com retórica. Ele tinha consciência que era o Senhor quem fazia a sua obra, que é o Senhor quem faz a sua obra. É por isso, meus irmãos, que precisamos nos voltar para a palavra, observar o que é que a palavra tem prescrito para a igreja do Senhor, o que Deus estabeleceu para a sua igreja. Antes de fazer qualquer projeto, a igreja do Senhor precisa consultar a palavra do Senhor. Este foi o maior grito da época da Reforma Protestante. A volta às Escrituras. As Escrituras estavam sendo abandonadas. E nós hoje, muitas vezes, afirmamos que é somente as Escrituras, mas não vivemos o somente as Escrituras. Meus irmãos, é por isso que a maior estratégia para a salvação do povo de Deus foi mandar Jesus Cristo. Porque Deus sabia que a sua igreja falharia. Para garantir o triunfo da igreja, Ele estabeleceu a própria estratégia. Ele cumpriu o próprio plano, mandou Jesus Cristo. Meus irmãos, antes de pensar em qualquer estratégia, precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Precisamos olhar quais são as estratégias que o Senhor tem para a sua igreja. Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, a estratégia para conquistar a nova Canaã, os novos céus e a nova terra, foi traçada pelo próprio Deus. Porque se fosse traçada por nós mesmos, certamente estaríamos todos condenados. A terceira e penúltima cena, está do versículo 6 ao versículo 20, é que Deus requer obediência do seu povo. Deus requer encontrar o seu povo fiel, em obediência à sua vontade, à sua palavra, ao seu plano. Versículo 6 ao versículo 20 vai dizer isso, a gente vai citar alguns versículos. Alguns comentaristas, meus irmãos, vão dizer que o livro de Josué, ele entra em contraste com o livro de Juízes. Porque no livro de Juízes há um ciclo de desobediência do povo de Deus. Deus levantando povos inimigos para punir o seu povo. O povo clamando a Deus e Deus levantando um juiz para libertar o seu povo. Logo depois o povo entra em nova desobediência e o ciclo se repete. E alguns comentaristas mostram que isso é um contraste para o livro de Josué, que apesar de também abordar alguns episódios acerca da desobediência, ele fala também, ele coloca principalmente as bênçãos da conquista da terra decorrente da obediência. Então no versículo 6, meus irmãos, vai mostrar isso. Josué manda os sacerdotes levarem a arca da aliança. Mas de quem foi essa ideia? Foi do próprio Deus que estabeleceu a estratégia. Josué obedece.
Josué manda eles levarem as trombetas no versículo 6. No versículo 7, ele dá ordem para os soldados passarem à frente e junto com o povo rodear a cidade. Josué não inventou isso, Josué obedeceu ao Senhor. No versículo 8 mostra que tudo foi feito conforme Josué disse. Versículo 8 diz: assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. No versículo 14 o texto diz: no segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias, tudo conforme a ordem do Senhor. Meus irmãos, cabe ao povo de Deus obediência. Não cabe a nós querer dar um jeitinho na ordem de Deus. Deus mandou o povo rodear a cidade, tocar a trombeta, gritar. Parecia algo de outro mundo. Mas era a palavra do Senhor. A boca do Senhor o disse. Cabe ao seu povo obediência. No versículo 16, o texto diz que após a 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué mandou o povo gritar, e o povo gritou. E o grande detalhe das muralhas terem caído com um grito, tá? Quando Josué manda o povo gritar, ele fala: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Mais uma vez ele usa o que Deus falou a ele antes da batalha. Deus falou: já está entregue, já está vencida a batalha. E Josué, quando manda o povo gritar, ele fala: olha, gritai porque Deus já deu a vitória. Obediência e fé. Obediência e fé. Josué deu mais 3 ordens ao povo. A primeira está no versículo 17, mandou resgatar Raabe. No versículo 18 ele falou que não podiam pegar das coisas condenadas, e aqui o autor do livro de Josué já está abrindo um precedente para falar depois de Acã, que desobedeceu a esta ordem de Josué. E no versículo 19 ele fala que os tesouros vão para o tabernáculo do Senhor. Meus irmãos, o texto continua e diz que o povo atendeu Josué e gritou: as muralhas vieram abaixo. A gente vê a obediência do povo de Deus neste episódio, mesmo quando a ordem de Deus parece que não vai dar resultado. Às vezes temos essa sensação de que aquilo que Deus nos ordenou fazer não vai dar certo. Deus manda a gente guardar o dia do Senhor. Guardar um dia para que nos deleitemos na sua palavra, na comunhão com os irmãos, cultuemos como congregação do Senhor. E às vezes queremos tirar esse dia para estudar para uma prova, ou trabalhar um pouquinho a mais, fazer hora extra, ou fazer tantas outras coisas que a palavra de Deus diz que não devemos fazer. E às vezes pensamos que essa ordem não vai dar certo. Não, eu vou me dar mal se eu fizer assim. Eu preciso trabalhar todo domingo, senão o dinheiro não vai dar no fim do mês. Eu preciso estudar todos os domingos, senão não dou conta na prova. Às vezes a ordem de Deus parece que não vai dar certo. Mas cabe ao povo de Deus fé na sua palavra e obediência. Hebreus capítulo 11, versículo 30. O texto diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Meus irmãos, a desobediência pode revelar um coração que não tem fé. A desobediência pode revelar um coração que não tem fé. Não dá para falar em obediência, meus irmãos, e não pensar na aliança. O texto fala o tempo todo da aliança. Senhor em caixa alta o tempo todo, referindo-se ao Deus da aliança. Quando Deus fez uma aliança com Abraão,
e prometendo, fazendo várias promessas. Na aliança também implica responsabilidades. Cabe ao povo de Deus obediência. E Deus é um Deus tão misericordioso que, ao dar os termos que o povo precisaria obedecer, que era a própria lei do Senhor, Ele deu sacrifícios também, porque Ele sabia que o povo ia pecar, e Deus, por graça, estabeleceu um ritual em que Ele perdoaria o seu povo quando ele tropeçasse na obediência. A obediência era baseada na fé, naquele cordeiro que simbolizava Jesus Cristo. Simbolizava o Messias que haveria de vir, aquele que cumpriria ativamente e passivamente toda a obediência do Pai, toda a justiça de Deus em nosso lugar. Cristo comprou um povo, meus irmãos, não para dispensar do cumprimento da lei. Olha, vocês não precisam mais fazer nada, já acabou a lei, eu já cumpri todas as coisas. Não foi para isso que Cristo morreu numa cruz. Ele morreu para pagar os nossos pecados, porque nós, de maneira nenhuma, conseguiríamos obedecer ao Senhor plenamente. Mas nós fomos chamados, eleitos como seu povo, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cabe a nós obediência. A quarta e última cena. Se na primeira cena Deus garante vitória ao seu povo, na segunda Ele traça as estratégias para o seu povo, na terceira o seu povo precisa obedecê-lo. Na quarta cena, o autor do livro de Josué mostra que Deus executa juízo sobre os desobedientes. Versículo 21 do capítulo 6. Diz assim: tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Todas as coisas da cidade foram destruídas. E talvez alguém leia esse versículo e pense: que injustiça! Morreram todos, até animais. Meus irmãos, não havia um inocente em Jericó. Só quem não morreu em Jericó foi Raabe e sua família. E se você observar no versículo 17, o texto diz: porém a cidade será condenada. Só há condenação para quem a culpa, em quem a culpa. Só é condenado quem tem culpa. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Tudo foi condenado pelo próprio Deus. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, quando Deus prometeu a Abraão a terra prometida, Ele fala assim: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Meus irmãos, o que Jericó fez de errado perante o Senhor foi o mesmo que a geração de Noé fez para merecer destruição total. Foi o mesmo que Sodoma e Gomorra fez. Foi o mesmo que lá em Apocalipse fala sobre a Babilônia, que os seus pecados se encheram até o céu. Eles eram desobedientes. Hebreus capítulo 11, versículo 31, fala exatamente o porquê Raabe foi salva. Fala assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Ela não foi destruída com inocentes, não. Ela não deixou de ser destruída com inocentes, eram desobedientes ao Senhor.
Meus irmãos, isso é algo muito sério. A palavra de Deus fala que depois de Deus haver salvado um povo do Egito, destruiu depois os que não creram no Senhor. O que a palavra de Deus nos exorta é que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, mas Ele é um Deus justo e irado contra o pecado, irado contra a desobediência. E Deus não vai tomar ninguém por inocente. Aquele que anda totalmente em desobediência ao Senhor, que anda contrário à sua palavra. É por isso que o texto fala, tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada. A espada é sinônimo de juízo. E neste momento, Deus usou o seu povo, as espadas daqueles homens, como símbolo de juízo, que já havia sido prefigurado antes do nosso texto, quando o príncipe do exército do Senhor, ou seja, o próprio Deus, apareceu com a sua espada nua, desembainhada, simbolizando que derramaria juízo sobre Jericó. A ideia é que a medida da iniquidade dos amorreus chegou ao limite. Chegou o momento. Eles foram tão desobedientes ao Senhor, praticaram tantas coisas que não agradavam a Deus, que chegou o momento de executar o juízo que Deus prometeu a Abraão que executaria. Não só com Jericó, mas com todos aqueles povos que moravam na terra prometida. Meus irmãos, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós vivemos em um tempo em que temos tanta gente amiga do Evangelho. Só amiga. Gosta do Evangelho. Está no meio do povo de Deus. Gosta de vir à igreja. Gosta do sermão. Gosta das músicas, das pessoas, do ambiente. Está acostumado, veio desde a infância para a igreja, mas continua desobediente à palavra do Senhor. Não assume um compromisso diante do Senhor e diante dos homens. Amigos do Evangelho, vivendo em desobediência. Outros estão na casa do Senhor, mas em casa ou em outro ambiente, andam de maneira totalmente contrária à palavra do Senhor. Se desandam a se alimentar de imoralidades, se desandam a serem mentirosos, às vezes no ambiente de trabalho. Meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos exorta é que Deus odeia a desobediência. Deus odeia de tal forma que Ele puniu toda uma cidade, não foi só uma vez. Não é o único episódio na Bíblia que Deus pune um povo. Em outros textos mostra que Deus fala que vai riscar da história um povo por causa da sua iniquidade. Porque Deus não tem o desobediente por inocente. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta a que não pequemos. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado justo, Jesus Cristo. Ele é o remédio para a nossa desobediência. Ele não é o motivo de desobedecermos. Não é uma licença para passarmos a desobedecer. Ele é o perdão, a propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo. Aqueles que não têm Cristo, que não se entregam a Ele, ouvirá da sua própria boca, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Todos os desobedientes. Meus irmãos, o relato de Jericó não foi uma mera história para relatar ou para criar curiosidade nas pessoas, de saber, como foi que os muros caíram, o que aconteceu. Não foi para isso que o texto foi escrito. O texto foi escrito para mostrar que o Deus da aliança cumpre a sua aliança. Ele prometeu a Abraão que o povo conquistaria a terra. E no primeiro desafio do povo, ele mesmo derrubou os muros daquela cidade. Ele mesmo garantiu vitória antes mesmo da batalha. Ele mesmo traçou a estratégia.
O que ele requeria do seu povo era fé e obediência. Mas não é à toa que esse trecho termina colocando que Deus derramou juízo sobre os desobedientes. Da mesma forma, para a igreja do Senhor, para nós hoje, Jesus Cristo é a concretização das promessas da aliança. Ele é o descendente que abençoaria todas as nações da terra. No último dia, a palavra de Deus fala que haverá gente de todos os povos, tribos e raças, até de Jericó. Raabe, o texto fala. Ele garantiu a vitória para a sua igreja na cruz. E é somente olhando para a cruz que a igreja conseguirá chegar na terra prometida. Não por forças próprias, mas é porque Deus garante a vitória do seu povo. Que Ele nos abençoe.